conseguir pegar tudo de volta? E o Senhor respondeu: vai, porque você vai pegar tudo de volta. Tudo que eles tiraram, você vai ter de novo. E assim Davi foi com seus homens. Davi tinha espada, Davi tinha lanças e Davi tinha guerreiros. Ele foi, lutou e conseguiu recuperar os filhos, as filhas, as mulheres, até os animais, porque Deus assim prometeu para ele, que ele iria, para que ele fosse, lutasse, porque ele traria tudo de volta. E eu quero falar para você que está aqui hoje nesse congresso de família. Estamos vivendo um tempo em que o inimigo quer destruir a maior instituição de Deus, que é a família. E ele tenta destruir e tenta mostrar para o mundo que família não é mais essa instituição criada por Deus. Família agora tem vários exemplos de família, são diversos tipos de família. Mas a palavra do Senhor exalta em vários textos sobre a família, a consolidação da família. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, que Deus tem algo tremendo para fazer, não na sua vida só, mas na sua casa, na sua família e nos seus familiares. E eu quero dizer para você que Deus está dizendo na palavra dele: se você tem filhos fora da presença de Deus porque o inimigo tirou, se você tem esposa ou esposo fora da presença de Deus porque o inimigo tirou, se hoje você está sem trabalho porque o inimigo tirou de você, se a sua despensa está vazia porque o inimigo tirou de você, Deus te diz hoje: você tem duas armas: a palavra de Deus e a oração. Ore, busque na palavra do Senhor, porque o Senhor te diz: eu te darei tudo de volta. Vai, ora, luta, persevera na palavra de Deus, porque o Senhor restituirá toda a sua casa. E eu creio em nome de Jesus que haverá um dia, quando todos nós estivermos na presença do Senhor, nós poderemos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Então, se o inimigo está tentando tirar de você o bem mais precioso, que é a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua casa, lute, faça como Davi. Se hoje você está esmorecido, cansado, enfraquecido, reanime. Que hoje seja o dia em que Deus vai te reanimar, para você sair daqui cheio de ousadia, cheio de autoridade espiritual, para dobrar o seu joelho, para orar e para trazer de volta tudo que o inimigo tirou, ou tudo que ele tentar tirar de você. E eu te convido agora a pensar na sua família agora. A sua família, um filho, um esposo, uma esposa, a mãe, o pai, seus irmãos, seus familiares, naqueles que estão fora da presença de Deus, que você gostaria que estivesse aqui com você, como família. Pensa neles agora, que nós vamos estar orando por eles. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, nós queremos dizer, Senhor, que toda honra e glória é dada ao Senhor, Pai. Que nós te reconhecemos como soberano, Senhor. Te reconhecemos como Deus único, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu uma família, Pai. Porque todos nós temos uma família, Pai. Seja uma família biológica, seja uma família de coração, nós temos uma família, Pai. E, Senhor, nós sabemos que o inimigo tem tentado destruir as nossas famílias, tem tentado acabar com essa instituição que é sagrada para o Senhor.
Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor envie os seus anjos, Pai, a cada lar nesse momento representado aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todas essas pessoas que estão agora nos nossos pensamentos, Pai, envie o anjo teu lá, Senhor. Toca nesse coração, Pai. E assim como tu disseste a Davi, vai, luta, porque você vai ter tudo de volta. Senhor, nós clamamos ao Senhor agora. Traga de volta para a tua presença, Senhor, todo aquele que o inimigo tentou tirar, todo aquele que o inimigo tentou afastar da tua presença, Senhor. Traga de volta, Senhor, tudo aquilo que ele tentar ou tentou tirar de nós, Pai, porque nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus poderoso e nós cremos nas tuas promessas, Pai, e nós cremos quando o Senhor diz que se nós crermos no Senhor, se nós orarmos, se nós te buscarmos, se dobrarmos o nosso joelho, nos arrepender dos maus caminhos, o Senhor ouvirá nos céus e sarará a nossa terra, sarará a nossa casa, sarará a nossa família. E é debaixo dessa promessa, Deus, que nós cremos, Pai, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, louvado e exaltado seja o teu santo nome, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que seja essa tarde, que seja esse congresso, Senhor Deus, um dia de restauração, Pai, um dia de restituição, Pai, um dia de tratamento, de cura para as nossas vidas e para a nossa casa, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, feche teus olhos, vamos adorar o Senhor nessa tarde. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor, ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, só tu és digno, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
Isso. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Declare, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor, digno de louvor, de honra, de glória. Nós te exaltamos nessa tarde, te aplaudimos, te glorificamos, porque só tu és
aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Quantos creem pode dizer bendita? Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. E não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre as tuas vidas estão as mesmas bênçãos de Abraão. Diga bendita, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. Bendita será, e bendita será tua casa, bendita, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá. Diga bendita será minha casa, bendita, e bendita será minha casa, e benditos serão os meus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. O teu nome, Deus, será exaltado. O teu nome, na tua casa será exaltado o nome do Senhor. O nome do Senhor será exaltado na minha casa. Os nossos filhos, como aljavas, como flechas polidas, serão lançados e serão benditos, bênção do Senhor. E nos lugares onde eles pousarem, ali será proclamado o nome do Senhor. Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, bendito será toda a tua parentela. Em Cristo Jesus nós fomos abençoados. Nós temos uma palavra de bênção liberada, de que em Cristo Jesus todas as famílias, não serão algumas famílias, não são poucas famílias, não são muitas famílias, mas em Cristo Jesus todas as famílias. Isso inclui a sua família, inclui a família do seu vizinho, inclui a família dos seus amigos,
inclui a família dos seus filhos, os seus descendentes, eles serão benditos por causa do amor de Cristo derramado naquela cruz. Bendita! Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá. Eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. E que o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será engrandecido através disso que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, mas o Senhor nos traz hoje uma palavra de ânimo, de que essa luta, essa enfermidade não é para a morte, de que esse período difícil que você está passando não é para sempre. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tão logo virá o sol da justiça brilhando como uma luz tão forte que você nunca viu, e as trevas sendo desfeitas. A luz da justiça, o sol da justiça brilhando, trazendo um novo amanhecer, anunciando que a noite escura já passou e de que é chegado um novo dia, e junto com esse novo dia, as misericórdias do Senhor se renovando, e o nome do Senhor sendo exaltado. Você consegue contemplar isso? Benditos serão os teus filhos, bendito seja o fruto do teu ventre, e o nome do Senhor será exaltado e engrandecido através da tua vida, através da minha vida, através da nossa vida. E Deus engrandecerá teu nome. Você pode dizer bendita, bendita, mais uma vez. Bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá o seu nome. Bendita, bendita será, benditos serão, e Deus engrandecerá seu nome. O nome do Senhor será glorificado na sua vida, meu irmão, amém? Libere um brado de adoração a Ele. Você pode louvar o Senhor com palmas? Nada vai me separar
Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Aleluia. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Amém? Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você pode cooperar com as palmas em nome de Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Deus está fazendo algo. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nunca falhará. Teu amor não falha. Não falha, não falha. Teu amor não falha. Celebre ao Senhor com palmas em nome de Jesus, porque o amor dele não falha e ele está se renovando nessa tarde, amém? Você vai sair daqui com uma unção de ousadia, você vai sair daqui com estratégias para levantar aquilo que está caído na sua casa, você vai sair daqui com ferramentas para lutar com as astutas ciladas do inimigo proferidas contra a tua família. Você e a tua casa é um projeto de bênçãos do Senhor, e haja o que houver, custe o que custar, ninguém poderá resistir às palavras de bênção do Senhor. Deus está escrevendo um novo capítulo, está virando uma nova página na sua vida, e você vai sair daqui hoje cheio do poder, cheio da glória, cheio da unção para fazer valer a palavra do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Nós vamos sair daqui hoje capacitados para andar cada vez mais no propósito do Senhor, em nome de Jesus. Tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere
A conferência de hoje, o tema é Minha Casa Firmada na Rocha, né? E é assim que nós queremos sair daqui hoje, com essa certeza de que a nossa casa está firmada na rocha. Eu vou chamar agora minha irmã de 12, Mariane, para estar ministrando a palavra. Estende a sua mão para cá, vamos abençoar a vida da Mariane, pedir a presença do Senhor fortemente poderosa sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tome agora a tua serva, Senhor, que o Senhor possa esvaziá-la de si totalmente, Pai, enchê-la da presença do teu Espírito, Pai. Que da boca da tua serva venha o teu rema, Senhor, a tua palavra de vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Eu sou Mariane Teixeira, esposa do Leandro Teixeira, mãe do Azaf e do Miguel, e sou filha do Senhor. Tem 18, quase 19 anos em que eu fui resgatada, minha vida foi transformada, e para a honra e glória do Senhor, eu cada dia mais me dedico a conhecer esse Deus maravilhoso e lindo, que transforma a vida, transforma histórias, transforma famílias. Como a pastora Lucinha falou, o tema da nossa conferência é Minha Casa Firmada na Rocha. O tema que foi proposto, eu vou falar sobre alicerce. Toda construção, ela tem umas etapas, né? E a primeira etapa de uma construção é o alicerce, né? É antes até mesmo do alicerce por si só ser construído, tudo é avaliado, o terreno é avaliado, a construção ela é analisada, o que vai ser feito é analisado para que o alicerce possa ser idealizado, né? A gente primeiro tem que saber, eu vou construir o quê? Um prédio com 30 andares, vou ter um tipo de alicerce. Se eu vou construir uma casa de madeira, eu tenho outro tipo de alicerce. Então, o alicerce, ele é a primeira etapa de uma obra. Primeiro a gente analisa, avalia e aí construímos o alicerce, tá? O texto base, eu separei, o que Deus falou no meu coração, está lá em Lucas 6. Queria que vocês abrissem a Bíblia. Lucas 6, a gente vai ler do 47 ao 49, por enquanto. Fala assim: qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs ali os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A gente vai parar aqui por enquanto. O que é um alicerce? Alicerce é uma base sólida e essencial sobre a qual algo é construído, tá? É uma base da construção que suporta todo o peso e garante a estabilidade da construção. Se você tem um alicerce que é fraco, a construção ela vem à ruína, ela não suporta. Se você tem um alicerce bem firme, a construção fica de pé. Há muitos anos atrás, eu ainda era adolescente, eu lembro que teve a história de um prédio que caiu lá na Barra da Tijuca, naquela região lá. Foi muito triste. E aquilo é o quê? Um erro de construção. O alicerce depois foi avaliado, foi visto que aquela construção, ela não teve o material adequado para a construção como deveria ter tido, como deveria ter sido avaliado anteriormente para poder realizar a construção. Então, o alicerce, ele garante a estabilidade da construção, tá? Como eu falei, todo alicerce é escolhido de acordo com o que vai ser construído.
E é a parte da obra que é o mais interessante, que fica invisível aos nossos olhos. Você olha um prédio grande, lindo, arquitetônico, você olha aquelas construções lá em Dubai, por exemplo, aqueles prédios gigantescos, você fica admirado com todo aquele acabamento, com toda aquela ostentação, toda aquela riqueza, mas a gente não consegue ver o alicerce que está embaixo da terra. A gente não consegue avaliar qual foi o material que foi usado ali, o que foi feito, porque o alicerce ele é construído no escondido, ele é construído no interior, ele está debaixo da construção, debaixo da terra, tá? E ela tem uma importância fundamental para toda a construção. Esse texto de Lucas ele é bem conhecido, ele tem em Mateus também. Quando Jesus fala que o homem que segue as palavras, que observa e obedece, ele tem um alicerce construído sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha quem é? Jesus. Isso a gente tem um consenso, né? A rocha é Jesus, tá? O alicerce o que seria? A minha e a sua vida. O alicerce somos nós. É a minha vida, é a sua vida, é a vida de cada um, tá? Só que esse texto normalmente a gente usa de uma forma muito solta, como muitos versículos da Bíblia. A gente usa o texto sem o contexto. A gente pega aquele versículo solto e usa aquele versículo. Então normalmente a gente pega, não, eu aceitei Jesus, minha vida agora está firmada na rocha. Eu sou essa casa que é firme, que pode bater o que for e nada vai acontecer comigo, tá certo? Não. A gente vê às vezes crente aí, às vezes nós passamos por várias coisas na vida e fica assim, mas Jesus, minha vida não estava firmada na rocha, eu achei que tivesse sólido, eu achei que tivesse firme. Porque não é bem assim. O texto ele tem um contexto. No capítulo todo, lá em Mateus, para ele chegar, para Jesus chegar e falar da estrutura, do alicerce, isso está no capítulo 7, ele vem desde o capítulo 5 falando das diretrizes do reino. Aqui Lucas conta tudo isso no capítulo 6, então a gente vai voltar um pouquinho. Como eu falei, esse texto, Lucas, ele fala sobre o alicerce. E aqui Jesus apresenta 2 tipos de alicerces. Ele mostra os 2 tipos. O que ele falou, que é a rocha, e o que ele falou, que é a areia. E a gente vai voltar lá um pouquinho. Eu quero que você volte um pouquinho. Se você ver lá no versículo 17, ele fala o sermão da montanha, que é muito conhecido. Algumas bíblias falam as bem-aventuranças, outras falam as bênçãos, né, do reino, dependendo da versão da Bíblia, tá? A minha fala o sermão da montanha. Lá no versículo 20, ele fala assim, isso é Jesus, tá? Antes da gente ler, esse aqui é Jesus. Essa aqui é a primeira vez que ele chega e junta as pessoas, ele vem fazendo alguns milagres, né? Antes, ele passa pela tentação, faz alguns milagres, isso Lucas contando, tá? Ele passa pela tentação, ele faz alguns milagres e aí ele vem e se junta e começa a apresentar o reino de Deus para as pessoas. Tá? Ele começa a apresentar o que é o reino para as pessoas. Esse é o sermão da montanha, tá? Então lá no versículo 20, vamos ler desde o 17, fala assim, e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, aqui ele começa as bem-aventuranças, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aqui Jesus começa o primeiro item do reino de Deus. Quando ele fala pobres, ele não está falando que você tem que ter um voto de pobreza, que é proibido que você prospere e tenha riqueza, não é isso. Ele está falando, bem-aventurado é você que não tem nada a oferecer, ou seja, você pode até não ter dinheiro, riqueza, para se relacionar com o mundo, porque o mundo ele é interesseiro. Ele se relaciona através daquilo que o outro pode oferecer. Então, esse grupo de pessoas que estava aqui, eles não tinham nada a oferecer para aqueles que eram poderosos. E Jesus fala, bem-aventurado você que não tem nada a oferecer, porque seu é o reino de Deus. Porque é esse tipo de pessoa que eu estou procurando. É esse tipo de pessoa que tem o reino, que tem um coração livre para conhecer o reino. Então, Jesus não está falando só de riqueza.
Jesus está falando do coração. Essas pessoas, elas tinham o coração livre da avareza, tinham o coração livre não estava preso e agarrado nas relações que eram por interesses, e daí eles poderiam conhecer o reino de Deus. E aí Jesus fala: feliz é você, porque você não tem a barreira da riqueza, do interesse, dessas relações contaminadas para conhecer o reino. O seu coração está livre para conhecer o reino. E vamos mais. Ele fala assim: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Né? Ele falou: e bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Esse grupo de pessoas que estava com Jesus era um grupo que tinha fome de conhecer Deus. Eles desejavam conhecer Deus, só que o conhecimento, ele era detido na mão de um pequeno grupo, somente na mão dos fariseus, escribas, aqueles que conheciam a lei. E esse povo, eles deveriam ter sido apresentados ao reino, mas não o eram pelos sacerdotes. A função de um sacerdote era apresentar o reino para o povo. Só que nesse contexto aqui, os sacerdotes, eles eram totalmente corruptos. Não tinha acesso à Bíblia como eu e você temos hoje. Eles tinham a Torá, que era um livro sagrado, que ficava no templo, e somente lá ele era lido para um grupo pequeno de pessoas. Esse povo, ele desejava conhecer o reino, ele desejava conhecer Deus, mas ele não tinha quem o apresentasse. Eles tinham fome. Eles tinham fome. E aí Jesus veio e apresentou o reino. Bem-aventurado é você que tem fome, você que deseja conhecer, porque a você será farto. A você será apresentado o reino de Deus, como é verdadeiramente. Tá? Vamos mais. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque é vez de rir. Bem-aventurado vocês que perderam tudo. Quantas vezes a gente olha e nós perdemos tudo, entregamos tudo. A gente vai conhecendo o Senhor e vai vendo que Jesus vai tirando coisas de dentro de nós que a gente nem imaginava. E Ele vai tirando, e Ele vai tirando, e Ele vai tirando. E aí aquela palavra que fala assim: se você não perder a sua vida por amor de mim, você não terá a vida eterna. Ela vai se cumprindo na nossa vida, e a gente vai tirando, e vai perdendo, e vai entregando ao Senhor. Só que agora pode ser doloroso, pode ser dolorido às vezes você tirar algo, você entregar algo, você abrir mão de algo que está dentro de você. E eu não falo só de pecado, irmãos. Às vezes é difícil a gente, por exemplo, abrir mão do nosso tempo para orar com Deus. O tempo, ele é uma cadeia. Hoje, ele nos prende. A gente tem milhares de atividades num dia que só tem 24 horas. E parece que as atividades, elas só aumentam. Cada dia mais, ela só aumenta. E a gente vai ficando cada vez mais cativo do tempo. A gente vai ficando preso no tempo. E aí passa o dia inteiro, e quando a gente olha no fim do dia, eu nem falei com Deus hoje. Eu não falo com Deus, eu não falo só acordar: Deus, obrigado pelo dia de hoje. Não, eu estou falando um tempo de qualidade. Um tempo onde a gente para, lê a palavra, medita na palavra, ouve o que Deus quer falar. O apóstolo colocou um propósito até bem interessante. A gente chega normalmente com Deus para orar e é como se fosse uma ligação. Você pega, liga: Deus, olha só, sabe o que acontece, Senhor? Hoje eu estou precisando disso, tá bom? Anotou, Senhor? Obrigado. E o propósito que o apóstolo colocou era bem interessante. Você chega diante da presença do Senhor, você ora, faz a sua oração normal, depois você aguarda 30 minutos em silêncio, diante da presença do Senhor. Não é dormindo não, tá? Não é tirando uma soneca. 30 minutos na presença do Senhor. E espera. E aí você vê o que acontece. Mariana, não vai acontecer nada. Tenta. Só tenta. E depois você me diz. Você vai ver que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele não quer simplesmente ser um fazedor de coisas e atender pedidos. Ele faz isso? É claro que faz. A palavra dele nos garante isso. A palavra dele nos garante uma série de bênçãos, uma série de socorros no momento de aflição. Só que ele é um Deus de relacionamento. Ele deseja se relacionar comigo e contigo. E a gente preso no nosso tempo, nas nossas 24 horas, normalmente a oração que fazemos é essa da manhã, quando acordamos, talvez a oração do almoço, se der tempo, se não for comendo, às vezes correndo. Eu às vezes almoço correndo, indo de um trabalho para o outro. Se não for almoçando correndo, se não for na hora de dormir: Deus, obrigado pelo dia de hoje. Isso não é relacionamento, amados. Isso não é relacionamento, tá?
Então vamos mais. Aí ele continua: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Esses aqui são aqueles que são perseguidos por decidirem seguir o padrão do reino. Não é perseguido, a gente tem perseguições reais mesmo, tá? Se você for em lugares aqui, no mundo afora, tem cristãos que são perseguidos somente por professarem a sua fé em Cristo. Se eles somente disserem que são cristãos e creem em Jesus, eles são mortos, tá? Mas aqui, para o contexto que a gente está falando hoje, aqueles que decidem seguir o padrão do reino, eles são perseguidos. São perseguidos às vezes por pessoas, são perseguidos espiritualmente. Nós sofremos perseguição, mas Jesus diz: bem-aventurado vós que são perseguidos. Vocês que decidiram seguir o padrão do reino, e mesmo assim, mesmo em meio a perseguições, você permanece, bem-aventurado é você. Feliz é você que permanece, que continua mesmo em meio a tribulações. Folgai nesse dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Tá? Mas agora ele fala, até aqui Jesus vem apresentando o padrão do reino, o modelo de governo que ele quer implantar na terra, que é o modelo de governo que foi desenhado por Deus. Esse é o padrão de governo. É isso que Deus desenhou para mim, para você, para as nossas vidas. Só que o pecado nos corrompeu. Então daqui ele começa a falar do padrão do mundo. Como que o mundo governa? E o mundo nós sabemos que ele jaz no maligno. Então o governo de Deus, ele não pode se estabelecer aonde o governo do mundo está atuando. Mas Mariane, Jesus não já venceu na cruz? Sim. Ele venceu na cruz e estabeleceu o governo do reino. Mas para implantar o governo na minha e na sua vida, é uma atitude pessoal. É a minha atitude, é a sua atitude, é a nossa responsabilidade. E quando a gente fala de minha casa firmada na rocha, o que Deus quer falar hoje ao nosso coração, que para que a minha casa seja firmada na rocha, precisa de uma posição minha e sua. O alicerce não aparece para os outros. O alicerce é algo pessoal. O alicerce ele é construído no interior do quarto. Não é construído em orações públicas. Ele é construído no interior do quarto. O reino, ele é implantado dentro de nós. O reino, ele é implantado dentro de mim, dentro de você. E aí ele vai mudando as nossas atitudes, ele vai moldando o governo que está sobre a nossa vida, e daí vai manifestar frutos dignos de glória ao Senhor. Aí eu posso dizer que a minha casa está começando a ser firmada na rocha. Então o alicerce é individual. Para que a gente chegue lá, minha casa firmada na rocha, para que a minha vida seja firmada na rocha, eu preciso tirar, arrancar todo o governo que o mundo implantou em mim, o mundo implantou na minha mente, para que o governo do reino se estabeleça em nós. E você pode falar assim: mas eu sou crente, Maria. Eu já me converti, eu já aceitei o Senhor. Não tem governo do mundo na minha vida? Tem. Tem. Ele está tão enraizado na nossa sociedade, ele está tão enraizado em nós que a gente já normalizou o governo que o mundo opera, o governo que opera no mundo. Então isso já se tornou normal. Às vezes, como a pastora Luciana falou, a gente tem um modelo de família. Nós temos um modelo de família que é um modelo estabelecido pelo Senhor, pelo desenho bíblico de Deus, tem um modelo. Só que o mundo implantou o quê? Outros modelos de família. Ele, na verdade, implantou outros modelos de relacionamento e chamou de família. E ai de você que fale o contrário disso. Porque no mundo jaz o maligno. Se levanta para falar contra, para você ver se você não vai ser perseguido, injuriado e tudo mais. Então, daqui, desse versículo para baixo, ele começa a falar sobre o governo do mundo. Então, ele fala assim, lá no versículo 24. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Em algumas bíblias fala, já tendes o vosso galardão. Então, ricos, não é porque é proibido que você tenha riquezas, não é que seja proibido você ter dinheiro. É isso aqui, quando Jesus está falando, é ai de vocês que têm o seu coração na riqueza. Ai de vocês que é tão apegado à riqueza a ponto de renunciar o governo do reino. E ele fala, se você é tão apegado à riqueza, você já tem a sua consolação. Você já tem o seu galardão. A riqueza que você tanto ama é só o que você vai ter. Nada mais.
O reino não vai se estabelecer porque você ama a riqueza. Porque aqueles que amam a riqueza, eles já têm o fruto daquilo que eles tanto quiseram, que é a riqueza. A riqueza já é o prêmio deles. A vida eterna, para quê? A riqueza é mais importante. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Aqui, quando Jesus diz isso, ele quer dizer o quê? Ai de vós que se amam tanto e estão tão preocupados só consigo mesmos, já está tão cheio, está muito bom. Essa riqueza toda que eu tenho, a minha vida aqui já está perfeita, eu não quero me preocupar com mais nada, nem com ninguém, eu não quero mais saber do reino, eu não quero me preocupar com isso de estabelecer o reino. Não, eu não quero. Se você acha que isso é suficiente, olhar para si e amar tanta riqueza já é suficiente, teremos fome. Isso não é suficiente. Isso não alimenta. Olhar só para si não alimenta. Considerar somente aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, as minhas vontades, os meus desejos, muito eu. Se tem muito eu, você vai ter fome. Porque o eu, ele não alimenta. Você buscar só as suas vontades, a gente buscar só as nossas vontades, só aquilo que a nossa carne quer, aquilo que o nosso coração deseja, isso não alimenta. Você pode ter até uma alegria momentânea, mas isso não alimenta. Isso não nos faz fartos, isso não nos faz cheios. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Esses são aqueles que estão presos à aprovação dos outros. São aqueles que buscam a aprovação dos outros. Tudo que eu faço, eu preciso que alguém me aprove. Não importa se Deus me aprova, mas se alguém está me aplaudindo, já é o suficiente. O meu eu já está satisfeito. É assim que o mundo age. Eu estava conversando até com o Leandro hoje, nem sei o nome da menina, Virgínia alguma coisa, que ela estava, que está a maior polêmica lá da tal da CPI das Bets, né? Então, a menina, essa moça, sei lá, nem conheço a pessoa, ela está tão falada ultimamente que eu fui olhar um trecho, né? E chega a ser bizarro. A pessoa, ela está tão preocupada somente consigo, que não se preocupa se outras pessoas vão perecendo por um produto que ela está oferecendo, por exemplo. E no meio de tanto caos, de tanta falação, de tanta coisa, ela só se preocupa com o quê? Com o número de seguidores que aumentam. Com a aprovação de pessoas. Só importa o número de seguidores, não importa o que acontece com o próximo. Não importa. Mas Jesus fala, ai de vós que só pensa em si. Né? 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. A vós que ouvis, ele está falando, vocês que estão preparados para a verdade. Vocês que têm um coração aberto para ouvir a verdade. Vocês que têm o desejo em vocês de implantar um governo do reino na vida de vocês e através da vida de vocês transbordar para esse mundo corrompido. Vocês que estão ouvindo, eu digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrece. Então, ou seja, eu estou aqui, Senhor, eu quero ouvir o seu reino, eu quero o governo do reino. Aí Jesus vem e fala, amai os vossos inimigos, então. Amai aquele que te persegue. Bendizei ao que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Quando alguém me calunia, o que eu faço? Revido, claro. Esse é o padrão do mundo. Primeira coisa que a gente faz é revidar. Só que Jesus diz, orai por quem vos calunia. Usem a força da oração para mover assuntos espirituais. Usem a força da oração para quebrar cadeias. Usem a força da oração para quebrar grilhões. Usem a força da oração para expulsar demônios. Usem a força da oração para pegar aquela pessoa que está te caluniando e orar para que Deus alcance a vida dela e transforme a vida dela. Para que o reino também seja implementado na vida dela. Mas normalmente a gente faz o quê? Dá uma sentença para a pessoa. Entrega uma sentença para ela. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não tornes a pedir. Ou seja, vivam generosamente. Se te pedir 1, dá 2. Se te pedir isso, dá mais.
Mas quer dizer, Mariane, que eu tenho que viver por aí dando tudo que é meu? Se na hora Deus falar que você tem que ofertar, você oferte. Por favor, obedeça ao Senhor. Mas o que Jesus está dizendo é que você tem que sempre viver de forma generosa, sempre olhando para o próximo, olhando menos para si, olhando mais para o outro, olhando mais para aqueles que necessitam, olhando mais para o colega do teu lado que às vezes está passando por uma aflição e você não sabe. Vivam de forma generosa. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. E se amardes ao que vos ama, que recompensa tereis? Também os pecadores amam o que os amam. Então, se você ama só aquele que te ama, amar o meu marido, amar os meus filhos, não tem diferença nenhuma entre eu e um pecador em fazer tal coisa. Se você ama aquele que te ama, aquele que te trata bem, amar a essa pessoa que é boa de amar, não tem nenhum galardão nisso. Não há nenhuma premiação nisso. Isso não nos torna diferentes daqueles que não conhecem o reino. Isso não nos faz diferentes deles. Porque eu não preciso ser diferente para ser melhor. Não é isso. Não é sobre isso. Eu preciso ser diferente para que o mundo veja aquele que nos enviou. Porque nós somos de imagem e semelhança de Cristo. O que Jesus fez, nós temos que seguir os caminhos dele, seguir aquilo que ele trilhou, seguir o caminho que ele abriu. Então, se ele veio para que o mundo conhecesse o amor do Pai, eu e você temos o dever de apresentar o amor do Pai para os outros. Só que isso só é possível através de uma transformação em nós primeiro. E se emprestardes àqueles a quem esperas tornar de receber, que recompensa tereis? Se você espera, se você só faz o bem esperando algo em troca, você não está agindo em nada diferente do governo desse mundo. Se eu empresto alguém sabendo que eu vou receber de volta, não há mérito nenhum nisso. Eu ajo exatamente igual ao governo do mundo. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, ou seja, vai manifestar a sua identidade de filho, porque essa é a nossa identidade. Quando a gente estabelece o padrão do reino como governo sobre a nossa vida, a nossa identidade de filho, ela é manifestada, ela é mostrada ao mundo, aqueles que precisam, mas não para mérito nosso, para que aqueles que não conhecem Jesus olhem para mim e para você e falem assim: caramba, eu quero viver isso, eu preciso viver isso, como eu posso viver isso? E aí você apresenta Jesus a eles. Mas primeiro tem que ter em nós para transbordar de nós e alcançar outros. Precisa ter em mim, ter em você, ter em cada um de nós para que a gente possa alcançar outros. E ele continua falando, né? Sem nada esperar, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus, ou seja, nós. Ele usou de benignidade comigo. Acredito que com vocês também. Com cada um de nós. Sede, pois, de misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Sigam o exemplo, né? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Ou seja, entregue a sua vida e a receberão de volta. Entregue a sua vida e a receberão de volta. Aquilo que eu faço para julgar o meu irmão é a medida que será usada para me julgar. Isso é tão importante, isso é tão sério, porque o que a gente mais faz é julgar o próximo. Mas a medida que eu uso para julgar é a mesma medida que vai ser usada para me julgar. Ele fala lá antes um pouco no 31, como quereis que os homens vos façam, façam da mesma maneira eles. Eu falo isso para os meus filhos. Se você não quer, mas eu fiz assim, você gostaria que fizessem com você? Ah, não, mamãe, então não faça com o outro. É bíblico. Se você não quer que façam com você de determinada forma, não faça com o outro. E da mesma medida que eu uso para julgar e condenar, porque eu já sou, né? Eu sou juiz e executor até da sentença, né? Porque a gente é assim. Nossa natureza é essa. A gente julga e executa, né? Se pudesse tirar a vida, a gente tirava também. Mas aí Deus deu uma segurada aí no livre-arbítrio, né? Tipo, tem um limite, tá? Tem um limite. Então, o que acontece? A mesma medida que eu uso para julgar e condenar o próximo é a medida que eu serei
julgada. É da mesma forma. Só que na hora do meu julgamento eu peço o quê? Misericórdia, Senhor. Eu não sabia, eu errei, eu dei mole, eu esqueci. Então na hora do meu julgamento eu peço misericórdia. Mas na hora de julgar o outro, eu sou o primeiro a apontar o dedo. E disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Aqui eu quero que a gente pare para pensar. Quando a gente fala de uma casa firmada na rocha, e a palavra que Deus colocou no meu coração é que para ter um alicerce sólido, tem que começar em mim. Se eu quero uma casa firmada na rocha, tem que começar em mim. Porque por causa desse versículo. Foi esse o versículo que Jesus falou comigo. Pode um cego guiar outro cego? Se a minha vida não está firmada na rocha, como eu posso querer a minha casa firmada na rocha? Como eu posso querer ajudar e salvar alguém da minha família que está perdido, se eu mesmo não tenho uma caminhada constante com o Senhor? Como eu posso lutar por uma doença, às vezes, de alguém, se eu, tem hora que eu vou para a oração, mas tem hora que eu recorro a outro lugar, tem hora que eu vacilo, tem hora que eu volto, aí eu... Como? Como pode uma casa ser firmada na rocha, se você e eu não temos uma vida firmada na rocha? Para que a minha casa seja firmada na rocha, começa em mim. E é como eu falei, é no secreto, é no escondido. Pode ser que às vezes a gente chore um pouquinho, pode ser que às vezes o nosso coração seja mexido, às vezes a gente precisa abrir mão de coisas que a gente não imaginava, às vezes a gente precisa engolir uns sapos, porque nas relações entre pessoas, às vezes a gente precisa engolir um sapo. Isso é uma lição que muita gente não está preparada para ouvir. Você chegar e oferecer a outra face. Ah, eu não levo desaforo para casa. Vamos aprofundar esse alicerce. Vamos firmar esse alicerce na rocha. O discípulo não é o superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. E aí ele fala no 41. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Esse versículo, ele completa o versículo do cego, né? Não pode um cego guiar outro cego. Aqui que ele está falando é a mesma coisa. Se eu não consigo olhar para mim e perceber que algo precisa ser mudado para que a minha vida seja firmada na rocha, e daí eu começar a guerrear em oração para que a minha casa seja firmada na rocha, como que eu posso condenar e me preocupar com o cisco que está no olho do meu irmão? Se eu não consigo olhar para mim mesmo e reconhecer que tem coisas que em mim precisam ser transformadas, como eu posso olhar, talvez às vezes para o seu esposo, ou para o seu filho, ou para o seu chefe, ou para qualquer pessoa que seja da sua relação e acusar dizendo, pô, mas ele também está agindo errado. Esse também é o governo do mundo. Porque Jesus aqui não está falando, tira a trave do teu olho, só se o outro não estiver te incomodando muito. O governo do reino é sobre mim. Então eu tenho que pegar e olhar para mim. Não é sobre mim, é para mim, na verdade. Eu tenho que pegar e olhar para mim. Porque o outro, Jesus sabe como cuidar de cada filho que ele tem. Da mesma forma que eu tenho 2 filhos e sei como lidar com o Asaf e sei como lidar com o Miguel. A forma de lidar com um é diferente da lidar com o outro. Eles têm personalidades completamente diferentes. Se eu, que sou carne e osso, sou má, porque a Bíblia diz que nós que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quem dirá ao nosso Pai Celestial? Então, se eu, que sou humana, sei fazer esse julgamento de como lidar com cada filho, por que que eu e você pode acreditar que eu posso saber como Jesus tem que lidar com outro filho dele? Mas, às vezes, a gente está muito preocupado em consertar o outro. Não, Jesus, porque, sabe, meu filho, só Jesus, falando para Jesus, Jesus, meu filho, só Jesus. Eu falei no domingo, isso foi a primeira frase do Éden, essa mulher que tu me deste. Então, às vezes, a gente está muito preocupado em transformar o outro. A gente está preocupado com um cisco. E ele fala numa proporção aqui, né? Tem uma trave no teu olho, mas você está preocupado com o cisco que está no olho do irmão. Ou seja, tem um monte de coisa em você que você precisa parar e olhar, você precisa parar e meditar e ser transformado, deixar eu arrancar, mas você está preocupado com o cisco que está no olho do meu outro filho.
O cisco no olho do meu filho eu tiro. Mas você eu quero tratar com você. Aí ele fala assim no final do 40, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então primeiro, trabalha o que tem em você, e aí você vai ver um pouco melhor aquilo que precisa ser trabalhado no outro, porque você vai ver segundo o olhar de Cristo. Quando eu permito-me ser quebrada e ser transformada, quando eu me permito ser um vaso na mão do olheiro, que ele quebra e desfaz e refaz, e ele faz isso muitas vezes ao longo da nossa caminhada. Às vezes você acha que está lá, ó, tô abafando, tô indo bem, tá tudo indo bem, aí Jesus vem e quebra, tipo assim, vou dar uma quebradinha aqui porque eu quero moldar um pouco melhor, esse molde ainda não está do jeito, não está na maneira que eu queria, vou dar uma quebrada mais um pouco. É por isso que às vezes coisas ruins acontecem com quem segue a Cristo. Às vezes a gente passa por dificuldades, é mentira? Só eu que passo por dificuldade. A gente passa por lutas, passa por aflições, a gente passa por uma série de coisas, mas em tudo nós somos mais do que vencedores. Porque Ele nos quebra e nos refaz. As situações de dificuldade que nós passamos é para que a gente possa ser transformado, para que aquilo que tem dentro de nós possa ser visto e colocado aos pés do Senhor para ser transformado. E aí eu posso ver um pouco melhor o cisco que estava no olho do meu irmão. Eu vou olhar até melhor, não vou olhar julgando, não vou olhar condenando. Talvez o meu olhar seja para ele tipo, Senhor, vamos orar pelo esse irmão, vou orar por ele, Senhor. Porque assim como o Senhor tem me quebrado, eu tenho certeza que o Senhor sabe como lidar com o seu filho lá. 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, vida produz vida. Se eu tenho uma vida com Deus, eu vou produzir vida com Deus. Eu vou exalar o bom perfume de Cristo. Se eu tenho uma vida com o Senhor de intimidade, aonde eu passar eu vou ter boas palavras, eu vou ter bons conselhos, eu vou ter boas coisas para falar. Por quê? Porque a minha vida está baseada na palavra. A minha vida está alicerçada na rocha. Então da minha boca vão sair coisas que são coisas do reino, são coisas boas, não é condenação, não é maldição, não é acusação, não é julgamento. Tudo isso são atitudes do governo do mundo que jaz no maligno. No 46 ele fala assim, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aí ele vem e fala do alicerce. Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele veio falando todo esse capítulo. Ele veio falando para todos aqueles que estavam vindo e hoje ele fala para a gente já nessa noite. Ele fala para a gente, esse é o padrão de governo do reino. É esse padrão de governo que eu quero estabelecer na vida de vocês. Esse é o padrão de governo do mundo que jaz o maligno. Então aquele que ouve as minhas palavras, e não é só ouvir de conhecer, é ouvir de praticar, porque ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as observa. Tem Bíblia, tem versão que fala e as pratica, e as coloca em prática, e as põe em prática. Não basta só ouvir, tem que fazer. Eu ouço todo domingo, por exemplo, que é muito bom ter uma vida íntima com o Senhor. Eu vejo alguém que veio aqui na frente, que orou, jejuou e buscou a semana toda, às vezes o mês inteiro, para dar um sermão. Eu escuto essa pessoa falar para mim que, olha, é bom que você tenha um momento com o Senhor. É bom que você ore, que você busque, que você acerte a sua vida. Se você sabe que tem relacionamento quebrado, conserta. Se você sabe que tem coisa que precisa ser tirado, tira. Se você sabe que tem pecado que precisa ser renunciado, renuncia. Eu escuto isso todo domingo, mas eu saio naquela porta lá e continuo vivendo da mesma forma. Isso não é observar a palavra. Pode estar aqui todo domingo, pode estar numa igreja todo domingo, toda quarta, pode estar num discipulado, pode estar numa célula, pode estar ouvindo palavra, mas se você não as observa e não coloca em prática,
você está fundando o seu alicerce na areia. E o tempo vai passando, e a vida vai passando, e a nossa família vai ruindo. Você vê que às vezes um filho não está no caminho do Senhor, ou o outro está bebendo, ou o outro está agindo assim, ou alguém está doente, e você vê que as coisas vão se perdendo, e você não tem mais força para guerrear. Por quê? Porque o seu alicerce está firmado na areia. Então ele fala, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, porque o alicerce tem profundidade. O nível de profundidade vai depender do nível de relacionamento com o Senhor. Se você tem um relacionamento que é curto, se você não para dar atenção e olhar e ler a palavra e buscar em Deus a revelação da palavra, porque Ele tem uma revelação para você. Ele tem uma revelação para mim, Ele tem uma revelação para cada um de nós. Quantas vezes você já leu? Isso não aconteceu só comigo. Quem nunca leu a Bíblia já algumas vezes, e aí você passa por um versículo que você já leu muitas vezes, e esse versículo salta aos seus olhos, e o Senhor traz uma revelação a você. Algo que você estava precisando. Isso é revelação, e é pessoal. Eu não posso buscar uma revelação pelo meu esposo. O meu esposo não pode buscar uma revelação para mim. Eu não posso buscar uma revelação pelos meus filhos. Eu posso orar por eles com autoridade, ensinar a palavra a eles, como nós fazemos como pai e mãe, e com a autoridade que nós temos sobre a vida deles, ensinar o caminho que eles devem andar. E confiar que a palavra vai prosperar, que a palavra vai gerar frutos, e quando eles forem adultos e tiverem as escolhas deles, eles farão boas escolhas. Mas eu não tenho como obrigá-los a seguir o caminho de Cristo. Mas eu posso, com o meu exemplo, com um alicerce sólido, fundar e firmar a minha casa na rocha e confiar que o Senhor vai velar pela palavra que foi ensinada a eles e que essa palavra vai prosperar. E cavou e abriu bem fundo e pôs ali alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada na rocha. Estava firmada em Cristo, estava firmada na palavra. Ela foi construída para permanecer, independente da situação. Eu lembro que há uns anos atrás, nós fomos assaltados e levaram o nosso carro. Não por conta do bem material, mas a situação que foi uma situação muito traumática, porque Miguel tinha menos de 1 ano. E eu vi o bandido com a arma no peito do meu marido, eu do outro lado da pista, vendo o bandido com a arma no peito do meu marido com o meu bebê no colo. Aquilo ali me deixou muito mal. E eu lembro que quando ele saiu com o carro, a única oração que eu fiz assim, Senhor, eu sempre fui fiel na sua casa. Eu sempre fui fiel a Ti. E eu te agradeço por ter guardado a minha vida e a vida da minha família. Porque o bem, Deus deu, Deus levou, nem foi Deus, né? Ele permitiu que levasse, mas o bem a gente reconquista. E eu agradeço porque o Senhor guardou a minha vida. Além de ter guardado a nossa vida, o nosso carro ele foi recuperado intacto. Nenhum arranhão. Até a chave foi entregue na nossa mão, apóstolo. Até a chave foi recuperada e entregue na nossa mão. Não sou melhor do que ninguém. E na verdade eu estou aqui hoje como o Senhor ministra em mim primeiro. Mas a nossa vida ela precisa ser firmada na rocha. Pode vir a situação que for. No meu caso, aquela situação foi um assalto. Mas tem várias outras aflições que eu passo, como todo mundo. Mas qual é a sua resposta diante de uma aflição? Qual é a sua resposta diante de um ímpeto de tempestade? A sua construção, a sua edificação, ela foi construída para permanecer? Ela tem profundidade suficiente para aguentar? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, ele não tinha um alicerce firme, pois a palavra, ela traz profundidade ao alicerce. Mas quando a gente lê e não a observa e não segue, não tem profundidade. Você fica naquele nível raso de conhecimento. Você pode até conhecer porque você ouve.
Você ouve palavra, você ouve na escola bíblica, você ouve no seu discipulado, você ouve ministrações. Eu ouço ministrações no YouTube. É errado? Não, não é. Edifica? Edifica. Mas o que vai fazer você ter um alicerce profundo é intimidade com o Senhor. É no escondido do teu quarto. É lá dentro. É o teu relacionamento, é a tua revelação pessoal. É isso que faz o seu alicerce ser profundo e aguentar uma construção sólida. Então, é errado ouvir palavra no YouTube? Não. Depende da palavra. Depende, né? Por favor, filtra, né? Então, até para isso, você tem que conhecer. Para você saber se o que está sendo dito é bíblico ou não, porque às vezes não é bíblico. Às vezes a palavra ela é tão distorcida que nem na Bíblia está. E às vezes a gente está lá tipo, nossa, essa mensagem ela é muito boa. Não é. Ela não está na Bíblia, não está no desenho de Deus para a nossa vida. Mas até para poder filtrar isso, precisa ter profundidade, precisa ter relacionamento, precisa dedicar tempo. O alicerce é a nossa vida. E Jesus não constrói edificação sobre alicerce que não tem profundidade. Se eu quero uma casa firmada na rocha, eu, como alicerce, preciso ter profundidade. Jesus não constrói edificações grandes sobre alicerces que não têm profundidade. Teve um sacerdote que Deus tinha separado, e ele disse que por todas as gerações haveriam sacerdotes daquela linhagem ministrando no templo do Senhor. Só que o sacerdote, os filhos dele pecaram, e ele não corrigiu os filhos. Depois disso, Deus falou assim, longe de mim fazer isso. Imagina se eu vou levantar sacerdotes que não ouvem a minha voz para colocar no meu templo. Essa construção não tinha alicerce. Como que eu vou levantar alguém para guiar o meu povo que não escuta a minha voz? Não tinha alicerce. É a mesma forma. A nossa casa, para ser firmada na rocha, a gente precisa ser um alicerce sólido. A gente precisa aguentar. A gente precisa ter estrutura. A gente precisa ter profundidade para poder aguentar as construções que Deus quer fazer. Para poder fazer a obra que Ele quer fazer na tua família e na minha família, eu preciso ser um alicerce profundo. Porque a obra dele é grande. Isso é fato. A Bíblia diz isso. Isso eu não preciso vir aqui orar e jejuar para te falar. A Bíblia fala isso. Se você ler e conhecer, você vai ver que a obra dele, para toda a criação, é linda e perfeita. Agora, para ela se concretizar e ser implementada na minha e na sua vida, tem que haver uma mudança de governo. Eu não posso me mover de acordo com o padrão do governo do mundo. Eu tenho que me mover de acordo com o padrão de governo do reino. Ele fala, bem-aventurado são os pobres, bem-aventurado é você que oferece outra face. Ele vai dizendo uma série de condições para que o seu alicerce seja profundo. Mas se você não quer viver assim, você também tem a outra opção, é o que ele fala. A primeira opção é seguir o padrão do reino. A outra opção é continuar seguindo no padrão do mundo. Daí eu não posso esperar que a minha casa seja firmada na rocha. Eu não posso esperar com isso. Então a nossa vida, para ter esse alicerce sólido, eu não posso ter um terreno cheio de entulho. Primeira coisa que a gente faz é estudar a obra para ver a profundidade do alicerce que vai ser necessário. E aí a gente faz o quê? Limpa o terreno. Tudo que é entulho a gente tira. Você tem que tirar toda a sujeira. Tudo aquilo que está ali de entulho, seja ferro, seja pedra, tudo aquilo que não serve para a obra, a gente tira para daí começar com o terreno limpo uma construção. Esse entulho seria o quê? Os conhecimentos e verdades que têm enraizados em nós. Nós temos muitas verdades, entre aspas, que são verdades do mundo e estão enraizadas em nós. E a nossa guerra espiritual é essa. É guerrear em oração para que isso seja arrancado de nós e o reino seja implementado na nossa mente. E a gente renove a nossa mente. A nossa vida ela pode estar alicerçada na palavra, que é a rocha, ou nos achismos que a gente tem. E a profundidade do alicerce, quanto mais profundo é o seu relacionamento com o Pai, determina o quanto a sua vida suporta de construção. Porque a gente às vezes ora pedindo a Deus
o milagre, a gente quer a bênção, a gente quer o prédio de Dubai. A gente quer aquele prédio lindo, ostentando, para o mundo inteiro ver como eu sou filho amado do Senhor. Só que a gente não se preocupa com o alicerce. A gente não se preocupa com aquilo que precisa ser limpo para construir um alicerce profundo e sólido. Um alicerce raso não comporta grandes construções. Uma vida rasa de relacionamento com Deus não comporta grandes revelações. Então eu falo assim, Deus fala com você, mas acho que Deus não fala comigo. Está faltando relacionamento, porque Deus fala com todos. A revelação é pessoal, é individual. Então você pode orar, pode buscar e Ele vai falar. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrai. Se você buscar, você vai encontrar. É Deus falando, pode vir que tem azeite. Se você quer azeite, pode vir que não falta azeite. Então eu queria que, para a gente caminhar para o fim, queria que abrisse em 2 Reis 4. No capítulo 4, fala assim, no versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer eu? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, ou seja, no secreto, e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, seria suficiente para eles viverem. Nessa passagem, essa mulher viúva, ela começa dizendo, o teu servo morreu, e ele era temente ao Senhor. Ele tinha um alicerce profundo na presença do Senhor. E daí ela viúva, ela não tinha como se sustentar. E as viúvas, elas eram mulheres que ficavam frágeis nesse tempo da Bíblia, né? Elas, se não tivessem um marido ou filhos já crescidos e adultos, elas ficavam vulneráveis, porque elas precisavam de sustento e as mulheres não trabalhavam, elas eram sustentadas pelos seus maridos ou pelos seus filhos. E nessa ocasião, os filhos dela, pelo que a passagem diz, eles ainda não eram grandes o suficientes para sustentarem a família. E até veio os credores e queriam levá-los, ou seja, eles ainda seriam escravizados por outros. Ela perderia os seus filhos. Então ela recorreu a quem? A quem podia trazer solução. Ela poderia ter se prostituído como muitas no Antigo Testamento faziam. Ela poderia ter tentado trabalhar com adivinhações, como outros ganhavam dinheiro assim, mas ela recorreu ao profeta. Ela, olha, o teu servo morreu. E ele era temente ao Senhor, o servo de Deus morreu. E ele era temente ao Senhor, ele tinha um alicerce profundo, e agora eu estou passando por isso. E o profeta pergunta, o que você tem em casa? Ela, só tem uma botija de azeite e nada mais. Ele, então tá bom, pede os seus filhos para pegarem vasilhas, e não poucas, pega muito. Não pega pouco não, pega bastante. Vai aos vizinhos e pede as vasilhas, porque esse azeite vai multiplicar. Mas entra no teu quarto e lá no secreto o azeite vai se multiplicar. E aí ela foi para o quarto dela e começou lá a orar. E conforme ela ia virando o azeite da botija dela, que era a única coisa que ela tinha, conforme ela ia virando, ela ia enchendo. E os vasos iam enchendo, eles iam enchendo, até que ela chegou ao ponto, me dá mais um. Aí os filhos falaram, acabou, a gente não tem mais. Aí o azeite parou. Então o que a gente aprende com isso? Falta azeite em Deus? Não. Falta vasilha em nós. A quantidade de azeite, a quantidade de revelação, o azeite ele simboliza o Espírito Santo. A quantidade de revelação depende do quanto você comporta.
do quanto você pode aguentar dentro de você. E não é aguentar de receber poder, eu aguento. Não, não é isso. É quanto você pode buscar ao Senhor, o quanto de você pode sair para que o azeite te encha. O quanto pode ir morrendo do meu eu, do meu achismo, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, que às vezes é contrário à palavra. Às vezes o que a gente pensa está indo contra a palavra. O quanto disso pode sair de dentro de mim para que o azeite encha. Então nessa noite, talvez você tenha um filho que não está convertido, e você lute pelo seu filho, e está faltando azeite. Jesus está te falando, traz a sua botija aqui na frente. Talvez você possa estar lutando com uma doença, e você está já há um tempo lutando com isso, e você está orando e está buscando, mas não está tendo muito resultado. Hoje Jesus te oferece, quer azeite? Tem azeite aqui na frente. Então eu queria que você se colocasse de pé, igreja. Se você acha que a sua família, ela pode, tem gente que ainda não se converteu. Mariana, tem gente que ainda não conhece Jesus na minha casa. Então está faltando azeite? Traz a sua vasilha aqui na frente. Hoje Jesus quer te dar azeite. Não falta azeite em Deus. Hoje Ele quer transbordar sobre você. Se você pode estar pensando, mas a minha vida ela está toda quebrada, está tudo fora do lugar, está faltando azeite? Traz a sua vasilha. Vem buscar o azeite. Só que isso envolve guerra. E não é fácil. Não é fácil eu pegar e admitir que eu realmente preciso buscar um relacionamento de profundidade com o Senhor. Eu olhar para mim mesmo e me avaliar que na verdade o meu alicerce ele não é tão fundo quanto eu achava. É difícil de olhar. É difícil de avaliar. Mas se você quer uma grande construção, se você quer ver um milagre, se você quer ver uma transformação na tua casa, na tua família, vem aqui no altar. Se você quer a transformação daquele filho que está perdido, que não vem, aquele marido que às vezes não está ainda na presença do Senhor, ou se você está passando por uma dificuldade e você não sabe o que é, como agir ainda, o que fazer, venha no altar buscar o seu azeite. Traz a sua vasilha. Está faltando vasilha? Traz a vasilha, porque azeite não falta. Sempre há azeite no Senhor. Sempre há azeite no Senhor, sempre tem revelação. O que acontece é que eu e você não ouvimos. O que acontece é que eu e você não buscamos. O que acontece é que a gente não dedica tempo. A gente quer orar 30 segundos, 3 minutos e pedir uma revelação do Senhor. A gente quer se relacionar com Ele como numa ligação de telefone e querer revelação. Grandes construções precisam de alicerces sólidos e profundos. Grandes construções precisam de alicerces profundos. Então, se você hoje tem uma necessidade, seja qualquer que seja, qualquer que for. Eu tenho um trabalho, eu quero um novo emprego, eu quero mudar o meu emprego, isso está me atrapalhando. Qualquer coisa que atrapalhe o seu relacionamento com o Senhor, traz a sua botija aqui na frente e Deus vai encher de azeite nessa noite. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos.
nós queremos te louvar e te engrandecer por essa noite, Senhor. Pai, te agradecemos porque reconhecemos que a nossa casa, ela precisa do Senhor. Mas antes de orar e pedir pelas nossas casas, Senhor, eu quero pedir pelas nossas vidas de forma individual. Pai, nós queremos cultivar um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nós queremos te conhecer e ter as revelações que a Tua Palavra nos traz, Senhor. Mas para isso sabemos que precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus, às vezes não é fácil. O tempo, ele nos prende, as nossas atribuições, os nossos afazeres, tudo isso, Senhor, às vezes nos atrapalham. Mas, Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor tire os nossos olhos daquilo que nos impede e nos faça olhar para o alto, Senhor. Deus, nos faça subir em oração e adoração para te conhecer de forma íntima, Senhor, e profunda. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que tudo aquilo que tem de entulho no nosso terreno, Senhor, seja removido para que um alicerce sólido possa ser estabelecido. Um alicerce firmado na rocha, um alicerce de relacionamento com o Senhor, um alicerce de profundidade na Tua Palavra, um alicerce de conhecimento de quem Tu és, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada vida que está aqui na frente nessa noite e te peço, Senhor, que o Senhor possa encher de azeite a botija de cada um. Pai, que em nome de Jesus, que nessa noite eles saiam daqui transbordando, Senhor, e com a resposta daquilo que vieram buscar. Mas que não somente com a resposta do milagre, eles possam sair daqui, Senhor, com um relacionamento estabelecido com o Senhor, com um relacionamento profundo com o Senhor. Pai, que eles possam te conhecer profundo e intimamente, que a cada dia, Senhor, esse relacionamento venha crescer e que eles possam, Senhor, ter revelações, que eles possam ter sonhos, que eles possam ter visões, que eles possam te conhecer no máximo da potência que nós podemos te conhecer. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha estabelecer um alicerce sólido nas nossas vidas, para que a nossa casa possa ser firmada na rocha. Deus, nós não conseguiremos se o Senhor não nos ajudar. Santo Espírito, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu agir, precisamos do Teu mover, precisamos que o Senhor nos convença a cada dia do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Precisamos que o Senhor nos mostre aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Precisamos, Santo Espírito, que o Senhor interceda por nós diante do nosso Pai, que o Senhor leve as nossas orações até Ele, que o Senhor possa nos convencer, que o Senhor possa nos fazer caminhar na palavra, que tudo aquilo que nós temos ouvido, que possa ser trazido à nossa memória, e somente o Senhor pode fazer isso por nós. Sem o Senhor nós não conseguiremos. Sem o Senhor o nosso alicerce ele é formado na areia, ele não tem estrutura, ele não tem condição de suportar uma obra grandiosa. Então precisamos da Tua obra em nós. Trabalha no nosso coração, trabalha no nosso interior, a começar de mim, a começar de nós, para que a nossa família seja alcançada. E não somente a nossa família, outros que não conhecem a Tua bondade, o Teu amor, possam Te conhecer através de nós, Senhor. Que nessa noite nós possamos sair daqui transformados, Senhor, em nome de Jesus. Amém.